Fala pessoal, hoje vamos dar início ao módulo do exame físico neurológico, um exame físico bastante negligenciado pelos estudantes, até pelos médicos, mas que pode dar informações importantíssimas para o nosso raciocínio clínico. Hoje a gente vai ter uma aula de introdução, onde vamos esquematizar na nossa cabeça todo o exame físico neurológico de forma simplificada. O objetivo aqui não é esgotar todas as manobras, todos os sinais, todos os sintomas do exame físico neurológico pela sua complexidade, é saber sistematizar para facilitar o nosso aprendizado e aplicá-lo de forma prática e direcionada. O objetivo aqui, eu repito mais uma vez, não é esgotar o exame, é te dar uma forma sistematizada e simplificada e organizada de a gente buscar os sinais e sintomas, lembrando que, de acordo com a queixa do paciente, visto que o exame neurológico não é basicamente inspeção, palpação, percussão e ausculta, devido à sua complexidade. Vamos lá. Portanto, é um exame completo, um pouco difícil, você pode levar até um certo tempo para realizá-lo, e também complexo, porque envolve um raciocínio diferente do que a gente está acostumado a ter. Nós aqui vamos passar por passos: diagnóstico clínico, diagnóstico topográfico, diagnóstico anatômico e por assim vai. Então a gente tem que ter em mente a sistematização do exame neurológico, do início ao fim, e de acordo com a queixa do paciente, a gente vai explorar os sinais ao exame físico. Vamos detalhar um pouco mais. Beleza. Então, a queixa do paciente é que vai nos direcionar para o exame físico. Lembrando que aqui eu quero dar uma visão geral. Eu quero que você saia aqui e seja capaz de, por exemplo, no ambiente do pronto-socorro, diante de uma queixa de fraqueza do membro superior esquerdo, você seja capaz de completar o exame físico em busca da sua hipótese diagnóstica. Portanto, vai ser a queixa que vai guiar o exame neurológico. Beleza, qual é o raciocínio que eu tenho que ter então? O paciente vai chegar com uma queixa e, a partir de sinais e sintomas, eu vou coletar alguns sinais e sintomas em que eu vou fazer inicialmente a abordagem sindrômica. É o jeito mais tranquilo de você raciocinar as hipóteses diagnósticas, é por meio de síndromes. Você bate o olho, conversa um pouco, reúne um conjunto de sinais e sintomas e, no contexto da emergência, isso é importantíssimo. Você vai conseguir fazer um diagnóstico sindrômico para, diante de uma queixa do paciente, vamos supor, você tem 100 hipóteses diagnósticas só porque ele disse que está com fraqueza no braço esquerdo. Mas quando você pergunta há quanto tempo e ele diz há 3 horas, é uma fraqueza aguda. Você sai do universo de 100 hipóteses diagnósticas, você vai para 5, 6, 7 hipóteses diagnósticas, só com o diagnóstico sindrômico. Então é isso aí que eu quero te passar aqui, como você vai pensar diante das queixas, pela abordagem sindrômica. A partir do momento em que você tem uma queixa de fraqueza no braço, por exemplo, você vai aventar, de acordo com os nossos princípios de raciocínio clínico, na hipótese sindrômica de, por exemplo, de acidente vascular encefálico. Então, você, do universo imenso de hipóteses, você já começou pela síndrome a direcionar o seu raciocínio. Depois você vai explorar outras queixas, outros sinais e sintomas para poder topografar a área de acometimento do acidente vascular encefálico. Por exemplo, é um paciente que tem uma fraqueza do braço esquerdo e da perna esquerda, mas que a perna esquerda está muito mais fraca do que o braço esquerdo. Opa, pelo diagnóstico topográfico, eu sei que provavelmente um acometimento da artéria cerebral anterior, porque a gente vai ver que eu tenho regiões que vão comandar certas partes do corpo. Então, se eu tenho uma fraqueza no lado esquerdo, eu sei que o acometimento é no cérebro, no hemisfério cerebral direito, pelo cruzamento das fibras motoras, e eu sei que no homúnculo de pênfilo, a gente vai ver isso, o acometimento mais importante de membros inferiores se dá no território da artéria cerebral anterior. Então, eu dei o diagnóstico sindrômico de AVC, eu estou topografando por meio dos sinais e sintomas qual o território que possa ser acometido, e eu vou fazer depois o diagnóstico etiológico, como se deu
esse AVC? Foi por um mecanismo de placa que rompeu e formou um trombo aterotrombótico? Ou foi pelo mecanismo de fibrilação atrial do coração que gerou um êmbolo cardioembólico? Então, eu estou dando nome e sobrenome para a doença do meu paciente. Eu estou dizendo que ele tem um AVC, um acidente vascular cerebral, provavelmente isquêmico no território da cerebral anterior, muito provavelmente por uma causa cardioembólica, porque ele tem um ritmo na ausculta irregular. Esse é o raciocínio que eu quero que você tenha. E eu vou te dar agora os meios, as ferramentas por meio do exame físico neurológico para fazer esse raciocínio. Um diagnóstico sindrômico, topográfico e etiológico das doenças neurológicas. Então, para simplificar, a síndrome clínica no exame físico neurológico, por meio dos sinais e sintomas, eu vou ser capaz de diferenciar acometimentos do sistema nervoso central do sistema nervoso periférico. Eu vou ser capaz também de topografar de acordo com o exame físico. É uma lesão focal? É lá no território da cerebral anterior. Ou uma lesão difusa que acomete difusamente o cérebro. Depois de um diagnóstico topográfico, eu vou para o diagnóstico etiológico. Quais são as informações que vão me direcionar para as causas, por exemplo, desse AVC? Qual é a epidemiologia do paciente? Ele já tem como comorbidade a fibrilação atrial, então o ventrículo pode estar, o átrio pode estar gerando trombos e esses trombos vão embolizar por território das artérias cerebrais e causar o AVC isquêmico? Ou é um paciente que se apresenta com um quadro crônico, um déficit neurológico mais cronicamente, de evolução crônica, eu posso pensar que, na verdade, é um tumor que está comprimindo as estruturas cerebrais e causando aquele déficit. Isso, pelas informações, eu vou traçar o diagnóstico etiológico. E, por fim, como sempre, a gente vai fazer o diagnóstico diferencial, porque o raciocínio tem que ser baseado, primeiramente, nas causas de maior mortalidade, nas causas mais frequentes, mas eu tenho que lembrar que eu devo pensar naquelas causas que têm um quadro clínico semelhante, para não deixar passar, para não comer bola nos diagnósticos diferenciais. Beleza? Então, esse é o raciocínio clínico. E, por meio do exame neurológico, eu vou te dar as ferramentas da gente pesquisar os principais sinais para fazer esse raciocínio. Então, de forma esquemática, como é que a gente vai trabalhar? Uma das nossas referências é o livro de neurologia clínica. Então, observe aqui que eu estou pegando um livro completo de neurologia, vou pegar o exame físico, vou trazer aqui situações práticas que eu passei por isso e a gente vai sistematizar de forma simplificada o exame neurológico. Repito mais uma vez, o objetivo aqui não é te tornar um neurologista, mas um médico capaz de reconhecer sinais neurológicos importantes para o diagnóstico diferencial, principalmente no pronto-socorro. Presta atenção nisso. Beleza, como é que eu gosto de sistematizar? São 7 principais pontos. Quais são? Eu vou avaliar o estado mental, a gente vai ter uma aula talvez de 20, 30 minutos, só falando sobre o nível de consciência do paciente, mas eu vou te dar os subsídios para quando você chegar na enfermaria, em 1 a 2 minutos você consegue determinar o nível de consciência, por meio de escalas, por meios objetivos e subjetivos. Avaliação dos nervos cranianos, vamos dar uma revisão anatômica e de como reconhecer as principais alterações dos nervos cranianos. A função motora, o terceiro ponto, vamos avaliar a função sensorial, a coordenação, os reflexos, a marcha e o equilíbrio. Essa é uma forma, um mapa mental aqui para a gente começar a saber pensar no exame neurológico, que não é todo mundo que sabe pensar dessa forma. Beleza, de forma introdutória, o que é que a gente vai ver? Primeiro ponto do exame, no roteiro, exame mental, exame do estado mental, envolve 2 pilares. Envolve um nível de consciência, que é o reconhecimento do mundo, como o paciente está orientado, como o paciente está reconhecendo interna e externamente aquele meio. Isso que é o nível de consciência, é como o paciente está acordado, como se dá o reconhecimento do meio em que está inserido. Nós vamos ver que temos formas subjetivas de classificar o nível de consciência do paciente, mas também temos formas objetivas, como a escala de coma de Glasgow, que eu tenho certeza que você já conhece, mas eu acho que a escala de Haas e a escala de Ramsey você não deve conhecer ainda, mas você vai sair daqui conhecendo, sendo capaz de chegar
no ambiente da UTI e saber classificar o nível de consciência do paciente sedado. Isso é para poucos. E vamos ver também, diante da possibilidade de um nível de consciência adequado, a gente vai conseguir avaliar a qualidade, o conteúdo dessa consciência. Como assim? Ora, o paciente ele pode estar com rebaixamento do nível de consciência, ele está torporoso, sonolento. Obviamente, eu não vou conseguir testar as suas funções cognitivas, que nada mais é do que o conteúdo dessa consciência. Agora, o indivíduo está vigil, está acordado, está, de certa forma, Glasgow 15. Beleza. Diante do paciente acordado, eu vou conseguir questionar, perguntar, avaliar as funções cognitivas. Quais? A atenção e a concentração. Será que esse paciente tem um transtorno de déficit de atenção? Então, por meio do conteúdo da consciência, eu vou realizar testes e vou fazer essa avaliação. Como é que se dá a percepção e o julgamento desse paciente? Ora, o paciente com uma doença de Alzheimer avançado, ele vai ter julgamento comprometido. Memória. Paciente vigia, eu posso avaliar a memória imediata, a memória recente, a memória tardia. A linguagem dele, será que tem algum distúrbio de linguagem? E a integração sensorial e motora. Diante da possibilidade de testar o conteúdo da consciência, eu vou finalizar o exame do estado mental, o primeiro ponto do nosso exame neurológico. Segundo ponto, os nervos cranianos. Temos aqui os 12 pares de nervos cranianos, onde a gente vai ver um por um, de forma simplificada, qual a sua função, como a gente testa e qual a principal alteração que pode estar relacionada àquele nervo craniano. Para que isso? Para a gente poder responder algumas perguntas de rotina do nosso dia a dia no paciente com doença neurológica. Muito comum, paralisia facial. O que é que todo mundo tem dúvida? Como diferenciar a paralisia facial central e da periférica? Estudando o nervo facial, a gente vai conseguir responder isso. Aquele paciente se apresenta com uma hipertensão intracraniana, é o paciente vítima de traumatismo crânioencefálico, é um paciente que tem uma hidrocefalia, que tem um AVC hemorrágico. Como é que por meio do exame neurológico eu vou conseguir avaliar que existem sinais de hipertensão intracraniana? Por exemplo, o nervo oculomotor, ele vai nos ajudar quanto a isso. Avaliação importantíssima, a avaliação pupilar. Só com a avaliação pupilar eu posso, por exemplo, reconhecer que o paciente está tendo uma herniação mesencefálica por causa de uma hipertensão intracraniana. Só com o exame neurológico, a avaliação pupilar rapidinha, pelo nervo oculomotor, pelo nervo óptico, eu vou conseguir fazer esse raciocínio. Além disso, é um paciente que se apresenta com história de um consumo de substâncias não reconhecidas, mas que se apresenta com amiose. Opa! Será que eu consigo fazer um diagnóstico sindrômico de uma intoxicação exógena só por meio da função da pupila, da sua reatividade, do seu tamanho? Então, isso aí é importantíssimo para a nossa abordagem. Por exemplo, aqui, olha só a relação do nervo óptico com a artéria carótida. Observe aqui. Será que o paciente que se apresenta com o déficit de visão, eu posso relacionar um aneurisma de carótida? Isso é o diagnóstico topográfico. Ele se apresenta com a síndrome clínica e eu vou realizar o diagnóstico topográfico. Por isso que é importante a gente ter noção dessa anatomia. Veja bem aqui, ó, o nervo oculomotor. Observe aqui o nervo oculomotor. Será que é possível, diante do paciente que se apresenta com alteração pupilar, eu fazer um diagnóstico clínico e topográfico e, na etiologia, sugerir a hipótese de um aneurisma de artéria cerebral posterior ou de artéria comunicante posterior? Aqui a gente tem artéria cerebral posterior, artéria comunicante. Um aneurisma, ele pode crescer e pode comprimir o nervo oculomotor. Quando vai comprimir o nervo oculomotor, a gente vai ver que ele tem uma função parasimpática de causar a miose. Ele vai fazer a constrição da pupila. Aí o aneurisma está causando um déficit neurológico nesse lugar. A pupila fica midriática, ela aumenta de tamanho. O paciente que se apresenta com essa alteração, eu posso pensar na possibilidade de um aneurisma desse componente arterial. Olha como a topografia no exame neurológico aqui é importantíssima. A gente vai ver também
A gente viu até agora, portanto, o estado mental do paciente, o nível de consciência e o conteúdo. Segundo ponto, a avaliação dos nervos cranianos. Terceiro ponto, a avaliação da motricidade. Ora, o que é que a gente vai avaliar? A força muscular, a gente vai graduar de 0 a 5 o grau de força muscular que aquele paciente apresenta. Vamos também, por meio da palpação, avaliar o tônus. A gente vai saber que existem síndromes clínicas que vão causar com hipertonia ou hipotonia. Você já deve ter ouvido falar daquele sinal da roda denteada. A gente vai explicar isso aí e a gente vai te dar as informações necessárias para você diferenciar se é uma lesão de sistema nervoso central ou periférico. A gente vai avaliar também a massa muscular, atrofia e hipertrofia. E a gente vai, com isso, diferenciar a lesão do primeiro ou do segundo neurônio motor, um quadro de hemiparesia, um grau no déficit parcial de força ou total, hemiplegia. Beleza. Lembra lá o paciente que se apresenta com fraqueza no hemicorpo esquerdo? É de predomínio braquifacial ou é força grau zero no membro superior e no membro inferior esquerdo? Ora, pelo homúnculo, pela topografia da lesão, se ele tem, por exemplo, um déficit de perna, coxa e quadril mais importante do que um déficit de face, de olho, de dedos das mãos, ora, o predomínio dele é de paralisia dos membros inferiores. Será que não é no território da cerebral anterior que ele vai irrigar essa face medial do cérebro? A gente vai conseguir fazer esse diagnóstico topográfico. Avaliação também dos nervos periféricos, por exemplo, o plexo braquial, o paciente vítima de um trauma no braço esquerdo com provável fratura. Eu tenho que fazer nesse indivíduo o exame neurológico, porque eu tenho que saber se aquela fratura acarretou uma lesão. Então, o paciente chega com possível lesão, possível fratura do húmero esquerdo. Eu vou fazer o exame neurológico dele e, de forma objetiva, de forma direcionada para a queixa, eu observo que ele está com a mão caída. Ora, qual é o território de inervação responsável pela extensão do punho? É o nervo radial. O paciente que tem uma fratura do húmero com a mão caída, eu penso numa lesão do nervo radial. O paciente não é AVC, não é tumor cerebral, ele deu entrada simplesmente por uma fratura e eu estou fazendo um exame físico neurológico para poder fazer um diagnóstico topográfico daquela lesão ortopédica. Função sensitiva, importantíssimo. O nível sensitivo é igual ao nível neurológico. Um paciente que tem um trauma raquimedular, a gente tem que definir qual o nível neurológico daquele paciente. Para quê? Para a gente topografar onde é o nível da lesão. Paciente com trauma raquimedular, eu vejo que o nível sensitivo dele é ao nível do mamilo, eu posso, a partir daí, pelo exame complementar, direcionar minha visão e perceber onde é a lesão vertebral desse paciente. E por meio dos dermátomos, a gente vai fazer o exame sensitivo através do reconhecimento das lesões e por meio do teste da sensibilidade em determinados dermátomos. Beleza, a gente vai avaliar também coordenação. Você já deve ter visto aquele teste index-nariz, a gente vai saber realizá-lo e qual a sua principal característica em a sua alteração. Teste calcanhar, joelho também importantíssimo para a gente avaliar a coordenação. Os reflexos. Ora, todo mundo sabe o que é o sinal de Babinski, mas sabe interpretá-lo? Qual é o significado de ele fazer uma extensão do polegar quando eu faço aquele estímulo na planta do pé? Será que realmente você sabe interpretá-lo? Sabe sistematizá-lo? O paciente que se apresenta com um aumento do reflexo, uma hiperreflexia, isso será que é lesão do primeiro neurônio motor ou do segundo neurônio motor? A gente vai também conseguir diferenciar. A postura em marcha hemiplégica, paciente que dá entrada no consultório já com a marcha típica, será que eu consigo traçar um diagnóstico topográfico ou até etiológico para o paciente? O exame físico neurológico vai te responder. Portanto, uma forma que eu gosto de sistematizar o exame neurológico é através desses principais passos, 7 pontos, onde a gente vai passo a passo descrever, discutir sobre cada um deles, para que você, na sua prática clínica, lá no pronto-socorro, diante do paciente, você saiba interpretar
qual a queixa do paciente e realizar um exame neurológico focado para aquela queixa, levando em consideração que o seu raciocínio é diagnóstico clínico, topográfico, etiológico e fazer ali um raciocínio diagnóstico diferencial. Lembrando que a gente tem que ter atenção àquelas causas principais que levam à mortalidade de forma mais rápida, aquelas causas mais frequentes. Você não pode estar perdendo muito tempo na emergência atrás de uma esclerose múltipla, quando o acidente vascular cerebral ele é 1000 vezes, 3 milhões de vezes mais frequente. E você também deve pesquisar, deve raciocinar aquelas causas de quadro clínico semelhante que você não pode comer bola. Por isso, o exame físico neurológico é importantíssimo. Essas são as etapas em que a gente vai raciocinar e vai realizar o exame para responder essas perguntas. E, por último, pensar nas categorias etiológicas e nos diagnósticos diferenciais. Por exemplo, é um paciente que tem um rebaixamento do nível de consciência, eu vou chamar de coma, porque ele está sem ausência de respostas, mesmo aos estímulos dolorosos, e eu vou pensar, é coma, diagnóstico clínico. Qual é a topografia? Tem algum sinal que me ajude a pensar o porquê desse coma? Aonde está localizado? Será que é uma lesão? Será que é um AVC de tronco cerebral? Ora, o tronco encefálico é onde está o sistema reticular ativado ascendente, o responsável pela vigília. Se o paciente tem um AVC de tronco, aí eu vou fazer o diagnóstico clínico do coma e provavelmente vou solicitar uma tomografia para ver o diagnóstico topográfico. Certo. Isso explica o coma, é o diagnóstico diferencial. Mas o que é que explica o coma? Simples. Hipoglicemia é uma causa de encefalopatia metabólica que pode causar o coma. Isso é que é o diagnóstico diferencial. A queixa, a apresentação do paciente é o coma, mas eu tenho que fazer o diagnóstico diferencial, por exemplo, entre o AVC de tronco cerebral ou uma simples hipoglicemia, onde eu vou repor a glicose e o paciente vai acordar. Pense no diagnóstico diferencial, top, mas você tem que ter esse raciocínio. E você tem que ser capaz de realizar o exame físico neurológico, pelo menos o básico, e aqui eu vou te dar de forma simplificada. É isso, aqui é só uma sistematização do exame e a gente vai abordar ponto a ponto nas próximas aulas. Espero que tenha ficado claro, deixe suas dúvidas e até a próxima.